A paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes da Rádio Nova Shekinah FM, a glória de Deus em seu lar, e também a todos aqueles que assistem os vídeos do canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai. Todas as quartas e sextas-feiras, das 14 às 16 horas, não perca na Rádio Nova Shekinah FM o programa Tarde de Louvor Shekinah, com o Peça Bis para ouvir de novo. Aquele quadro que os ouvintes ouvem 5 louvores em 2 votações, né? Primeiro, segundo e terceiro louvor faz parte do primeiro voto. E o quarto e quinto louvor parte do segundo voto. Mas também antes do Peça Bis para ouvir de novo, repito, que acontece às quartas e sextas, entre 14 e 16 horas, temos a enquete do dia. É verdade. Nos nossos programas, a gente pede para os ouvintes enviar através da linha de transmissão um tema de enquete. E esse tema a gente compartilha em nossa linha de transmissão da Rádio Nova Shekinah FM, o tema que os ouvintes, um dia antes, envia para o nosso WhatsApp. A gente compartilha com os ouvintes e os ouvintes sorteiam, né, votam no tema que deverá ir ao ar na quarta e na sexta-feira. O tema mais votado vai ao ar na quarta-feira, o segundo mais votado, às vezes, vai na sexta-feira ao ar. E nós tivemos aqui, no nosso programa de hoje, um tema que a gente vai trazer para todos vocês, ouvintes da Rádio Nova Shekinah FM, e você também que assiste no YouTube, ou vai assistir este áudio no YouTube, também pode deixar o seu comentário. No programa de hoje, nós tivemos temas enviados pela irmã Débora, irmã da ouvinte Marta. Tivemos tema enviado pelo nosso pastor Luiz Carlos, nosso diretor de programação, e tivemos tema também de enquete enviado pelo nosso pastor Gutenberg Trajano, que sempre envia as palavras devocionais que vai ao ar sempre 10 minutos antes de nossa programação. O tema da enquete de hoje, quarta-feira, 22 de maio de 2024, que foi ao ar às 15 horas e 5 minutos no programa de hoje. Tema enviado pelo pastor Gutenberg Trajano, da Assembleia de Deus Terra Prometida, em Madureira. Antigamente, nas igrejas pentecostais, proibia-se tudo e eram lotadas de pessoas e manifestações do Espírito Santo e poder. Hoje em dia, as igrejas mais liberais e muitas delas vazias e com poucas pessoas, manifestações de poder e do Espírito Santo. Pergunto, qual a igreja que está certa, a antiga ou a atual? Vista que Deus não mudou e continua o mesmo. Quem faz essa pergunta na enquete é o pastor Gutenberg Trajano, da Assembleia de Deus, Ministério Terra Prometida. No programa de hoje nós tivemos somente a palavra do pastor Gutenberg Trajano e também o nosso ouvinte Jorge Além. Inicialmente, vamos ouvir aqui o tema enviado, o tema da enquete, né, que foi enviado pelo pastor Gutenberg Trajano. Ele vai dar a sua opinião no programa de hoje. Vamos ouvir o pastor Gutenberg Trajano. Marcelo e ouvintes, a minha opinião sobre a enquete é a seguinte. Eu estou beirando os meus 50 anos e vi muito bem o desenvolvimento da igreja de 50 anos para cá. E nos meados do anos 80 para anos 90, as igrejas pentecostais sofreram um pouco por causa do surgimento das igrejas neopentecostais, e uma delas em destaque a Igreja Universal do Reino de Deus, que veio trazendo um evangelho com resultados. Muitas curas aconteciam, muitas manifestações de demônios, expulsão de demônio acontecia, e isso fez com que o povo das igrejas pentecostais, que não viam mais esses acontecimentos, corressem para lá. Alguém pode discordar, não estou falando da verdade, mas eu estou falando uma coisa que eu vivi e presenciei nesse período. Então, as igrejas pentecostais, antes do advento e o surgimento das igrejas neopentecostais que vieram com força, elas tinham toda a sua notoriedade. Por quê? Porque havia manifestação de poder, havia batismo com o Espírito Santo, havia cura no meio do povo, havia um povo que era reconhecido como um povo santo. Não havia ninguém que mexesse com o povo crente, porque o povo crente era um povo diferenciado, entendeu? E com o passar dos anos, por causa das igrejas neopentecostais, as igrejas pentecostais se viram
obrigadas a abrir as portas da igreja para liberalidade também, de forma que foi começar a liberar o que não era liberado, batons, corte de cabelo das mulheres, as mulheres usar calça comprida, porque Deus quer o coração. Agora começaram a entrar dentro do mundo neopentecostal. A igreja pentecostal passou a entrar no mundo das igrejas neopentecostais, dizendo que Deus só quer o coração, e com isso também foi abandonado um pouco as orações, tanto que a gente vê que as escolas bíblicas dominicais e as consagrações são vazias. A gente não consegue juntar 20% da igreja numa oração e nem numa consagração, porque as pessoas não buscam mais. Antigamente se proibia tudo, mas as pessoas viviam a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, estavam na igreja, de casa em casa, havia visita, havia culto nos lares, havia culto no ar livre. Hoje não acontece mais. Então a igreja se tornou uma igreja muito fraca. Meus amigos, quem é a igreja certa? A certa é a antiga ou a atual? Visto que Deus não mudou. Nessa pergunta, eu vou dizer para você, olha, eu ficaria com a igreja antiga. Porque a igreja antiga, com todo o problema que ela tinha, eu não via tanta fofoca como tem hoje, eu não via tanto adultério, eu não via tanto divórcio, eu não via tantas coisas como a gente vê nos dias de hoje. Né? A gente via jovens, adolescentes, batizados do Espírito Santo, coisas que a gente não vê nos dias de hoje. Até obreiros, para ser consagrado, tinha que ter a evidência do batismo do Espírito Santo, que era falar em línguas. E hoje se consagra a obreiros a torto é que é direito. É ou não é? Eu ficaria com a igreja antiga, porque eu acho que ela estava no caminho certo. A igreja atual, infelizmente, faz vergonha, e as pessoas nem respeitam a igreja, nem os crentes, nem pastor, porque o que tem pastor entrando em divórcio, pastores que apoiam o divórcio, igrejas que apoiam o divórcio, porque agora tem a lei disso, lei daquilo, e aí ninguém pode viver mais com outra pessoa se não quiser, irmão. Antigamente, quando uma pessoa tinha algum problema conjugal, a gente ia orar, né? E hoje, infelizmente, o conselho não é mais na Bíblia, é no livro de leis de um advogado. E que Deus possa abençoar todos vocês. Minha opinião, eu ficaria com a igreja antiga como a igreja certa. E a atual, ela precisa se atualizar no Senhor e voltar à prática das primeiras obras. Deus abençoe a todos. Você ouviu o pastor Gutenberg Trajano, ele que sempre traz as palavras devocionais que a gente sempre reproduz antes das programações da Rádio Nova Shekinah FM, que também você encontra no canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai. Hoje não tivemos muitas participações dos ouvintes, mas eu convido você que está assistindo, na próxima quarta e sexta-feira, fique ligado no programa Tarde de Louvor Shekinah, na enquete do dia, no Peça Bis para ouvir de novo, toda quarta e sexta-feira, na Rádio Nova Shekinah FM, em novashekinah.vipfm.net e pelo aplicativo AD Ministério do Amor. Vamos ouvir também agora o depoimento também do nosso amigo e ouvinte Jorge Além, que sempre que pode está ouvindo e participando das programações da Rádio Nova Shekinah FM, como nosso ouvinte também aqui assíduo. Jorge Além, também falando sobre o tema de hoje no Enquete. Então, respondendo, Deus não mudou, mas as pessoas que frequentam as igrejas mudaram. Por quê? Porque hoje em dia, pastores, bispo, pastoras, nenhum deles mais tem o poder de cura, ninguém cura mais ninguém. Eu nunca vi um pastor curar um cego, curar um paralítico. Nunca vi um pastor curar uma pessoa com câncer. Nunca vi, então não existe mais isso. As pessoas simplesmente caíram na realidade. Hoje ser pastor, ser pastora, ser bispo é luxo, né? É ostentação. Eles estão mais preocupados com a aparência visual deles no púlpito do que com os fiéis que estão dentro da igreja. E é cobrança de dízimo, é oferta, e tu não vê mais milagres nas igrejas. Essa é a realidade. Então convido você que ouviu este resumo da nossa enquete. Na realidade, isso é uma gravação que a gente está fazendo em casa, porque a enquete propriamente dita foi feita dentro do programa de hoje, toda quarta e sexta-feira, de 14 às 16 horas,
ouça no Brasil e no mundo Tarde de Louvor Shekinah em novashekinah.vipfm.net para o Brasil e o mundo e aplicativo AD Ministério do Amor. A apresentação, Marcelo Mesquita. Certamente esta sexta-feira não teremos programação, mas na próxima quarta-feira, permitindo Deus, às 14 horas, não perca mais um programa Tarde de Louvor Shekinah, a enquete do dia e o Peça Bis para ouvir de novo. Que Deus abençoe a todos. Você também pode deixar o seu comentário aí no YouTube. Que Deus abençoe a todos e não deixe de apoiar duas plataformas, canal do YouTube Marcelo Mesquita e de Pregai. Se inscreva no canal, toque no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo de pregação ou de culto. E também convide pessoas para se inscrever no canal. Convide seus familiares, os irmãos da igreja, os seus vizinhos, para se inscrever no canal do YouTube Marcelo Mesquita aí de Pregai. E a Rádio Nova Shekinah FM, toda quarta e sexta-feira, Tarde de Louvor Shekinah, de 14 às 16 horas, como você ouviu, enquete do dia, Peça Bis para ouvir de novo e Palavra de Deus às 15 horas. Nas terças e quintas, o programa De Coração para Coração e as Olimpíadas Evangélicas de 8 às 10 da manhã. E aos sábados, nossa programação de 14 às 16 horas, com o Tarde Sublime Louvor, louvores da harpa cristã e coral orquestra. E das 16 às 18 horas, louvores ao Rei dos Reis, com clássicos evangélicos e Palavra de Deus às 17 horas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda honra e toda glória.